A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes é o comentarista desse trimestre, ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição de hoje, a lição 9. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Primeiro, sejamos claros, os judeus no dia de Jesus deveriam orar 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Em suas orações, eles deveriam oferecer orações prescritas que tinham aprendido por memória. Por exemplo, havia o Shema, a oração mais fundamental de todos os judeus. O Senhor, nosso Deus, é um Deus e amará ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, mente e alma. Havia também uma coleção de 18 orações que os judeus memorizavam e recitavam 3 vezes por dia. Eles eram livres para orar em outras horas do dia, é claro, e para oferecer suas próprias petições, mas as orações do templo nas horas marcadas do dia formaram um núcleo de sua vida de oração. Nesse contexto, Jesus ensinou aos seus discípulos que quando pararam para orar, nas horas designadas, eles deveriam fazê-lo silenciosamente, discretamente, de tal forma a não fazer um grande show. O textuário nos diz assim: Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. A verdade prática nos diz assim: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 18. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. Já quero agradecer a você, novo inscrito nesse canal, que tem nos dado um voto de confiança. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a oração é um diálogo com o Pai. Subtópico 1, a natureza da oração. Orar significa se comunicar com Deus. Isso pode significar agradecer a Ele, louvá-lo, confessar algo que você fez de errado ou expressar uma necessidade que você tem. Pode até significar falar com Ele como faria com um amigo. Aprender a orar e realmente desenvolver uma relação com Deus. Relacionamentos são construídos em momentos de conexão. Esses momentos de conexão ligam você a outra pessoa e muitos deles se concentram na comunicação. As palavras que você diz, a maneira como você diz, mas há pelo menos um fator único: não podemos confiar nos sentimentos, visão, som ou toque para nos conectarmos com Deus. A oração é uma atividade sobrenatural. O que isso significa? Pense nisso por um momento. Você está falando com um Deus que é diferente de qualquer outra pessoa com quem você poderia falar. Ele tem uma personalidade e qualidades e que você pode entender e se relacionar. Mas você não pode esperar que relacionar com Deus está exatamente da maneira que você pode com um amigo próximo ou um membro da família. Ele é muito maior e mais incrível do que qualquer outra pessoa. Ele está além do que você pode entender no mundo natural do cotidiano. Ele é sobrenatural. A fé é o ingrediente essencial se você quer ter uma vida de oração e nunca perca o seu sabor. Subtópico 2. Como os homens de Deus viam a oração.
Não usar repetições vãs como os gentios fazem, pois eles pensam que eles serão ouvidos por falar muito. Até hoje recitamos a oração do Senhor, assim como os discípulos fizeram no dia de Jesus e como os outros cristãos fizeram ao longo do tempo. A questão é, se você simplesmente recita a oração do Pai Nosso ou você a oferece como uma oração de coração. As palavras são tão familiares que você não tem que pensar sobre o que você está dizendo. Se você não tomar cuidado, sua língua pode ir no piloto automático, enquanto sua mente decola em uma direção diferente, assim como fazem com o Salmo 91. Não era isso que Jesus tinha em mente. Jesus pretendia que seus discípulos tomassem essa oração como um modelo, não como um substituto para suas próprias orações. E quando você olha de perto, contém todos os ingredientes necessários: adoração, confissão, petição e submissão à vontade de Deus. Você também pode incluir ação de graças e intercessão, mas não vamos discutir isso. Coloque os elementos da oração do Senhor junto em suas próprias palavras, em suas orações, certamente estarão completas. Além disso, Jesus disse a seus discípulos para não perderem seu tempo com muitas palavras floridas. Deus sabe o que você está pensando antes que as palavras saiam da sua boca. Deus sabe todas as suas necessidades antes de perguntar. Então faça suas orações simples e vai direto ao ponto. Subtópico 3. A maneira de orar. Temos que aprender a orar bem e devemos ensinar nossos filhos e aqueles novos, que estão vindo ao Senhor também a orar. Você quer aprender a orar? Vá para a oração, então, do Pai Nosso. A oração do Senhor consiste em 7 partes de uma conclusão, que provavelmente é a tradicional e não uma parte do texto original das Escrituras, sendo baseada em 1 Crônicas 29, do versículo 11 ao 13. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Lindo, não? Vamos por parte agora no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. A primeira parte da oração do Senhor é um prefácio ou uma introdução. E o prefácio da oração do Senhor nos ensina o quê? O prefácio da oração do Pai Nosso nos ensina a nos aproximarmos de Deus com toda a sua santa reverência e confiança, como criança que vai até o Pai, capaz e pronto para nos ajudar, e que devemos orar com um pelos outros. Quando oramos o Pai Nosso, devemos ser lembrados dessas preciosas verdades. Você, através da fé em Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus, foi convidado a se aproximar de Deus em oração. Devemos vir até Ele, portanto, em nome de Jesus, não em nosso próprio nome. Não chegamos a Deus por nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele fez nos filhos e filhas para que possamos nos aproximar. Quando chegarmos, devemos vir com toda a santa reverência, confiança, como os filhos vai diante de um pai. Confiança sim, muita confiança, mas também reverência. É assim que nos aproximamos dos nossos pais terrenos, ou deveríamos. E é assim que vamos nos aproximar do nosso Pai Celestial. Devemos lembrar também que Deus é capaz e pronto para nos ajudar. Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Essa é a ideia. Santificado seja o teu nome.
Objetivamente falando, o nome de Deus já é sagrado, mas a oração pede que Deus faça seu nome santo a todas as pessoas através de suas obras e atos. Pedimos que Deus possa ser reconhecido por quem? Ele realmente é um Deus santo. Santo significa e indica força inabalável e liberdade dos pecados lavadas pelo sangue de Jesus. Venha o teu reino. Oramos para que o reino de Satanás possa ser destruído. A segunda petição tem um duplo significado. Primeiro, estamos orando pela vinda do reino de Deus aqui e agora em nossas vidas cotidianas. Ao mesmo tempo, também estamos orando pelo glorioso retorno de Cristo no final dos tempos e pela chegada do reino de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terceira petição, que é tua, será feita na terra como é no céu. Oramos para que Deus, por sua graça, nos faça capazes e dispostos a saber obedecer e submeter-se à sua vontade em todas as coisas, como fazem os anjos no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o nosso pão diário. Refere-se ao nosso alimento terreno, que é necessário para sustentar fisicamente ao longo do dia. E também ao pão da vida, a palavra de Deus e ao corpo de Cristo que nos nutre espiritualmente. Outra parte é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A quinta petição, imploramos para a misericórdia de Deus pelos tempos em que ficamos aquém de amar a Deus e amar o nosso próximo. Reconhecemos que a misericórdia e o perdão do Pai são capazes de penetrar em nossos corações na medida em que somos capazes de perdoar nossos inimigos. Observe o uso do plural na oração do Senhor. É para o seu Pai que devemos orar. E pouco depois nos dê este dia. E depois disso perdoe-nos nossas dívidas. E finalmente não nos leve à tentação. Aprendam a orar usando o pronome plural, amigos, para que quando orarem não só por vocês, mas pelos outros também. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Na sexta petição, que e não nos leve à tentação, mas nos liberte do mal, algumas pessoas se perguntam por que pediríamos a Deus para não nos levar à tentação. A carta de Tiago diz claramente que Deus não nos tenta contra o mal. Portanto, nessa petição, pedimos a Deus não nos permita tomar o caminho que leva ao pecado. Estamos orando para evitar a próxima ocasião do pecado, pois o seu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A conclusão da oração do Senhor, que pois o reino, o poder e a glória para sempre, amém, tomar o nosso encorajamento em oração apenas de Deus e em nossas orações para louvar Ele, atribuindo o reino, poder e glória a Ele, e em testemunho do nosso desejo e garantia de ser ouvidos, e dizemos amém. Intimamente ligados à oração anterior, nessa petição final, estamos pedindo a Deus para nos proteger do mal. E nos ensina que o mal dessa petição não é um mal abstrato, mas na verdade refere-se a uma pessoa, Satanás, o mal, o anjo que se opõe a Deus. Enquanto reconhecemos a realidade do diabo, depositamos nossas confianças em Cristo e sua vitória definitiva sobre o mal na cruz. Amém. Depois de orar todas essas petições, terminamos afirmando nossa crença em tudo que oramos, dizendo amém, ou seja, que assim seja. Na oração, devemos glorificar a Deus e suplicar ao Senhor a respeito de nossas dificuldades. Tópico 2, a oração que Jesus ensinou. Subtópico 1, Jesus não condenou a oração em público. Isso tem que ficar claro, em um aviso aos seus discípulos sobre a piedade e a hipocrisia dos escribas. Jesus disse isso deles em Lucas 20, do 46 ao 47.
Cuidado com os escribas que gostam de andar por aí com longos trajes e amar as saudações respeitosas nos mercados e assentos principais nas sinagogas e lugares de honra em banquetes que devoram casas de viúvas e para o bem da aparência oferecer longas orações, estes receberão maior condenação. Os escribas e fariseus queriam que as pessoas pensassem que eram pessoas piedosas e próximas de Deus, então fizeram com que suas práticas orassem de forma a ser vistas pelos homens. Eles iam para as sinagogas e faziam um show de suas orações e ficaria diante de todas as pessoas levantando as mãos e falando bem alto. Nas ruas, eles paravam nas esquinas e faziam as mesmas coisas, chamando atenção para si mesmo e sua suposta piedade. Jesus diz que aqui nas suas orações foram apenas até o som de sua voz. Eles não chegaram a Deus porque não foram feitos para Deus. As orações públicas devem se concentrar na questão em questão, como pedir a bênção de Deus ao presidente em sua posse, ou pedindo misericórdia de Deus sobre os mortos e feridos em uma guerra, ou buscando a orientação de Deus após uma enchente, um deslizamento. Orações públicas, como a invocação em um banquete ou uma inauguração de um edifício, podem servir a um propósito útil, desde que sejam simples e diretos ao ponto e não chame atenção para quem oferece a oração. Eles capturam o espírito de uma fé comum que nos une como uma comunidade, um estado, uma nação sob Deus. Eles servem a um propósito, assim como a pequenas orações ditas em locais públicos, como agradecer a Deus pela comida antes de comer. Afinal, se você diz graças em casa antes de cada refeição, por que você não deveria dizer graças quando você está em um restaurante? Não é como se você devesse ter vergonha que os outros te vissem orando. Espero que quando outros ouvirem calmamente, baixo, de cabeça baixa, de mãos dadas com outros na mesa, eles se inspirem a seguir o seu exemplo e agradecer a Deus por suas bênçãos, pelos alimentos também. Subtópico 2, Jesus quer que sejamos discretos. Jesus diz em nossa passagem de Mateus capítulo 6, versículo 6, mas você quando orar, entrar no seu quarto e quando você fechar sua porta, ore para seu pai que está em segredo, e seu pai que vê em segredo irá retribuir. Devemos orar ao nosso Pai Celestial em segredo e deixar nossa recompensa vir dele e não dos outros homens. Jesus defende aqui no versículo 6 orar em segredo para que não haja tentação de impressionar outras pessoas e possamos receber a recompensa completa do Pai. Que bênçãos deixar de lado um tempo de oração em um lugar isolado. Um lugar onde você pode orar sem ser interrompido. Um lugar que você pode derramar até as coisas mais secretas do seu coração. Isso significa que é impróprio orar em público ou com outras pessoas. De modo algum. Jesus orou em público também. Os apóstolos oraram em público e na época da igreja primitiva isso se aconteceu em várias reuniões. Mas isso significa que você deve ter um propósito apropriado em sua oração, que é falar com Deus. Se o motivo é causar uma impressão nos homens, então tais orações públicas não são diferentes das do fariseu. Orar com outros crentes é uma coisa boa e adequada para fazer com demonstração, como foi feito na igreja primitiva, dedicando-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão em oração. Orar juntos permite que os outros se juntem
em nossas orações e aprendemos melhor a orar, ouvindo outros orarem também. Mas a oração pública é construída a partir do tempo pessoal gasto com Deus. Se a única vez que você ora é quando você está orando com outros crentes em um grupo, então não se engane, você não está enganando a Deus. Subtópico 3. Não use de vãs repetições nas orações. Também descobrimos nessa passagem, no verso 7 e 8, que Jesus também está preocupado com a prática adequada da oração. Se a motivação estiver errada, então é quase inevitável que você também caia em uma prática incorreta de oração. Mas, mesmo que nosso propósito na oração esteja correto, ainda podemos cair na prática errada da oração. Há duas práticas impróprias que Jesus está falando aqui. Primeiro, é a tolice de repetir algumas orações formais, tantas vezes que é dito sem pensar no significado do que está sendo orado. É por isso que é repetição sem sentido. A palavra ainda tem significado, mas a oração e a mente não estão mais engajados em desejá-las para que sejam repetidas sem pensar. Você já pensou que nossa oração em secreto é de uma forma, mas quando oramos alto na presença de outros, ela é diferente? Ainda tem aqueles que têm a unção do microfone e a voz muda fica mais encorpada. Muitos de vocês que cresceram em uma igreja provavelmente foram ensinados a orações formais de algum tipo, mas qualquer oração, independentemente de quão cuidadosamente composta para começar, isso é repetido tantas vezes que a mente não está mais engajada no que está sendo dito e é inútil. A prática adequada da oração é trazer o assunto ao Senhor e deixar o assunto com Ele. É assim que a oração pode nos trazer paz. O Senhor Jesus, ele não condena a oração pública, entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não ser conduzida por vãs repetições. Tópico 3, oração e jejum. Subtópico 1, oração e jejum, uma combinação perfeita. Os escribas e fariseus perderam de vista o propósito do jejum, em vez de vê-lo como um meio para o fim de uma caminhada mais próxima com Deus, que foi a demonstração de sua justiça superior. Lucas 18:12 resiste à oração arrogante de um dos fariseus, em que ele se gaba de si mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Essa aparentemente era uma prática bem comum entre os líderes religiosos na época de Cristo. Supostamente isso foi uma comemoração a Moisés subindo no Monte Sinai. Interessante que seu jejum também correspondeu aos 2 grandes dias de mercado da semana, quando as maiores multidões estariam na cidade. Coincidência, não? Jesus diz a eles que sua prática de jejum era colocar um rosto sóbrio. Eles negligenciaram sua aparência para serem vistos pelos homens, para todo mundo perceber que eles estavam jejuando. Há uma palavra aqui no grego que enfatiza sua natureza hipócrita. Eles desfigurariam seus rostos com cinzas para que pudessem ser invisíveis, mas seu propósito é fazê-lo a ser visto. Eles fizeram um show exterior de piedade, fazendo-se parecer que eles eram sérios em seu jejum. Não só colocaram cinzas no rosto, como não arrumariam o cabelo, então seriam tudo desengrenhado. Eles colocavam roupas velhas que estavam rasgadas e cheias de buraco. Um grande show de exterior, mas nada aí disso foi da verdadeira justiça, apenas hipócritas e estavam longe de Deus. Eles amavam mais as aclamações dos homens do que a aclamação de Deus. Subtópico 2, o aspecto do bíblico sobre o jejum. Alguns de vocês podem até pensar que jejuaram antes porque foram
forçados a fazer para algum exame médico ou como parte de uma dieta para perder peso. No entanto, poucas pessoas já jejuaram no sentido bíblico, simplesmente abster-se voluntariamente da comida. Havia diferentes tipos de jejum e eles variavam em suas práticas. A Mixna resiste que a prática durante o dia da expiação estava se abstendo de toda a comida e água. Os mais comuns, porém, eram jejuns em que a água podia ser tomada, mas a comida não podia. Havia também jejuns parciais, como o de Daniel e seus 3 amigos, em Daniel 1, nos quais eles se absteram da comida do rei e comeram apenas legumes e água. Não há um comando específico para jejuar na adoração de Deus, mas o jejum é uma resposta comum de pessoas que procuram seriamente por Deus. Alguns têm definido que Deus ordenou um jejum a ser realizado no dia da expiação. O propósito básico do jejum é uma demonstração da humildade daquele que jejua em sua dependência de Deus. Geralmente há uma intensidade de emoção envolvida, de amor envolvido a Deus. Subtópico 3, o ensino de Jesus sobre o jejum. Devemos ser exatamente o oposto dos escribas e fariseus. Eles queriam que todos soubessem que estavam em jejum. Devemos ter certeza que ninguém sabe que estamos em jejum. Eles saíram muito tristes e pareciam muito mal. Devemos, portanto, colocar um rosto feliz e parecer bem. Escovar os dentes, arrumar o cabelo. Eles colocavam uma carranca, uma cara fechada. Aí você tem que colocar um sorriso no rosto. Eles estavam sujos, desengrenhados. Você tem que parecer que está bem afinado, quanto puder, bem perfumadinho. Mas não é disso que Jesus está falando aqui. Ele não está nos dizendo que nos escondermos atrás de um rosto de plástico. Essa é a apresentação oposta, como esses falsos líderes religiosos, mas a hipocrisia é a mesma. Um dos problemas dentro da comunidade cristã é que colocamos essas caras falsas pensando que é isso que devemos fazer ou não fazer, ou então nos isolarmos e sermos ministrados por outros. E não é isso. As coisas que Jesus disse que fazer aqui são as coisas normais que são feitas no cotidiano, no dia a dia. Essencialmente, Jesus está dizendo para agir normalmente e não chamar atenção para si mesmo. A unção da cabeça era a prática padrão de preparo para isso. O óleo foi colocado na cabeça para que uma pessoa parecesse melhor. Muitas vezes o óleo seria levemente perfumado e agiria como um perfume. O rosto seria lavado para dar uma aparência limpa e fresca. Lembre-se que as ruas estavam empoeiradas e uma pessoa se sujaria muito mais rápido que nós em nossa sociedade, em nossas ruas e calçadas pavimentadas. Quando você jejuar, faça todo o seu preparo normal e coloque suas roupas normais e pareça normal. Jesus não está nos dizendo que temos que fazer um esforço especial para garantir que ninguém saiba que estamos de jejum. Não estamos tentando nos esconder só para nos vestir e parecer normais. Primeiro, lembre-se do propósito do jejum. Ao contrário do que é reivindicado pelos místicos, incluindo os místicos cristãos, em nenhum lugar nas escrituras descobrimos que o jejum é o meio pelo qual uma pessoa possa ter maior experiência espiritual, visões, discernimentos especiais ou consciência aberta. O objetivo do jejum é demonstrar humildade e dar total concentração a Deus. Como já apontado Jesus na própria passagem que estamos estudando, toma como certo que o jejum ocorrerá por aqueles que seguem, quando ele diz, mas quando você jejuar. O próprio Jesus jejuou por 40 dias e noites no deserto antes de sua tentação por Satanás. A igreja de Antioquia jejuou e orou
Quando Paulo e Barnabé foram chamados como missionários, Paulo e seus companheiros jejuaram e oraram antes de nomear anciões nas várias cidades em que trabalhavam. A história mostra que era uma prática comum no início da igreja. A oração e jejum são duas disciplinas que se combinam perfeitamente. Para concluir, lembre-se que não pode haver jejum correto além de um coração correto, vida correta e uma atitude correta. Ao longo das Escrituras, sempre encontramos que o jejum e a oração, eles andam junto. O jejum deve ser resultado da intensidade pela qual estamos trazendo nossa preocupação a Deus. Uma coisa que nós temos que entender que tínhamos aprender nessa série sobre o ensino de Jesus, sobre oração, que a oração deve ter um motivo, uma prática e conteúdos certos. A oração deve ser centrada em Deus. O jejum é um auxiliar de intensidade da oração, demonstrando nossa humildade, dependência de Deus e nossa intensa busca por Ele. Aprendemos a necessidade de estarmos em oração, em uma oração correta e direcionada, focada naquilo que estamos querendo ou foi pedido quando é em público. E aprendemos a não orarmos de uma maneira vazia ou repetitiva, como muitos fazem até com o Salmo 91. Nós temos que aprender também que o jejum nos ajuda em nosso trabalho na obra do Senhor na área espiritual. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.